Programa Família Forte, pedindo licença para entrar na sua casa, no seu trabalho, onde você estiver, e trazendo sempre temas relacionados com a sua, com a nossa família. E hoje a gente recebe uma visita muito ilustre e também um tema muito interessante. Hoje nós vamos falar sobre construção dos valores dos nossos filhos. Estamos aqui com o Bispo Sérgio e com a Bispa Maria Ida, da Luz para os Povos, trabalham com a rede de família da Luz para os Povos. E nós queremos abençoar você. Sabemos que temos muita dificuldade para passar os valores para os nossos filhos. Queremos receber de vocês, né? Vamos estar dividindo, conversando aqui um pouco sobre isso. Muito bom estar aqui, pastores. É sempre muito bom estar na presença de amigos, né? E que Deus possa nos usar aqui hoje, usar vocês e falar ao coração dos nossos irmãos espalhados por todo esse país afora. Bispo e bispa, vocês trabalham com famílias, né? E nós estamos aqui tentando passar para as pessoas como é que a gente faz a receita pronta para a gente influenciar os nossos filhos, influenciar, passar valores. O que vocês poderiam falar para nós sobre isso? Eu acho que o exemplo. Eu acho que o exemplo é fundamental. Os nossos filhos têm que nos seguir. Então, as minhas ações têm que falar mais do que aquilo que eu falo, né? E foi algo que a gente, desde que o Heitor nasceu... Os seus filhos, qual a idade, né? O Heitor tem 14, o Henrique tem 11. Nós sempre idealizamos uma família de acordo com valores que nós acreditávamos. Então, assim que nós casamos, lá em casa sempre se fala por favor, muito obrigado, e isso quando a gente era só nós dois. Os meninos foram nascendo e eles foram vendo isso em nós, então não foi algo que a gente sentava para ensinar, tem que ser assim, né? Foi algo, acho que eles viram muito nós dois fazendo. Isso é o exemplo, né? Isso. Tá falando. Bispo, então é legal da gente começar falando para o nosso telespectador que, na verdade, aquilo que nós somos é transmitido naturalmente para os nossos filhos. Não tem jeito de ser uma coisa e transmitir outra. Não é impossível. E além de eu ser, junto com a minha esposa, nós sermos responsáveis pela Rede Família lá na Fama, na Luz para os Povos, eu também trabalho com escola. E eu lido muito com isso. Uma crise que os alunos têm, que os filhos têm, porque, na verdade, os pais estão cobrando algo que eles não vivem em casa. Eu acho que essa é a grande crise dessa geração que nós estamos enfrentando aí. Não estou dizendo que nós somos perfeitos, mas assim, lá em casa isso foi feito de uma forma muito tranquila, muito natural, um processo muito natural. Bispo, eu vejo que as famílias, os pais, eles não sabem nem quais os valores, né, que eles vão passar. Eu acho que a gente poderia até estar dando trazendo um pouquinho quais são os valores importantes que uma família deve ter e deve passar, né? Tragam exemplos de vocês mesmo, como vocês passaram, quais valores. Eu acho que a nossa cartilha está na Bíblia. É ver o que a Bíblia nos ensina. E nossos filhos, desde muito pequenos, eles leem a Bíblia e nós também lemos. Uma coisa que nós nunca tivemos medo de gastar dinheiro foi com Bíblia. Sempre então era assim. Bíblia do neném, primeira Bíblia de estudo Aquelas da criança. Bíblia plastificada, quando eles estavam na época de tomar banho na banheira sozinho. Resumindo a história, bispo, eles aprenderam direitinho que o centro da casa de vocês é a palavra de Deus. Tem que estar pautado. Então hoje eles estão na adolescência. Então a gente já comprou a Bíblia em mangá, que é um gibizinho fantástico que eu indico ele para quem está com dificuldade para levar o adolescente e a criança mesmo a ler a Bíblia. O nosso filho mais velho, ele já está no nível mais avançado de inglês, então nós compramos a Bíblia em inglês para ele. É algo que nós não... Trazer a Bíblia de uma forma gostosa, Sim, porque às vezes a imagem que nós passamos para os filhos de quem é Deus é um carrasco, um ser que só cobra, e aí vocês trouxeram uma coisa lúdica, gostosa, de verdade. Sempre trabalhamos dessa forma. E nós temos hábito de ir em livraria, porque nós gostamos de ler. Então, assim... tudo quanto é tipo de Bíblia, coisa que poderia levar eles a conhecer o Senhor, a gente compra. Mas não fica na estante. Nós começamos premiando.
quando eles eram menor, depois que você lê isso tudo, você vai ganhar isso, né? Davi foi premiado pelo rei, né? Muito legal, né? Muito Isso legal. que a bispa está falando, né? Até trouxe que Davi foi premiado. Foi. Acho que era até importante, porque às vezes as pessoas falam, tá premiando, então parece que... Né? Conta um pouquinho sobre essa história aí. Eu tinha uma Bíblia de estudo, então eu marcava os dias, né? Segunda, você vai ler essas 2 páginas, não coisas muito grandes, porque eu sabia que eles não iam dar Dentro de conta. uma realidade. Dentro de uma Dentro do realidade, limite deles. para a idade de cada um. Segunda, você vai ler essa aqui e essa, aí talvez só uma página que tinha escrito a outra figura. Terça, tal. E depois de você ler isso tudo, às vezes a gente comprava um jogo de videogame, eles escolhiam alguma coisa que eles queriam. Que eles gostavam. Porque os nossos filhos não são filhos incomuns perante os amigos. Eles jogam bola, eles gostam de videogame como os amigos. Mas são meninos centrados, principalmente em relação à palavra de Deus. Quer dizer que, na verdade, Bispo Sérgio, o que a gente quer passar para os nossos telespectadores, em primeiro lugar, é que ser criança, ser cristão não é diferente de ser uma criança que brinca, que ri, que corre, que pula, que tem dificuldade, mas ser alguém que tem um foco num exemplo de vida e que tem um foco também na palavra, né? Muito legal isso. Uma experiência legal que nós vivemos com o nosso filho mais novo, ele é mais enturmado, né? Vamos dizer assim, ele se socializa mais do que o outro. Nós mudamos há um tempo para um prédio e ele fez amizade logo com todos os meninos lá do prédio. Tanto é que a gente deixava no armário da cozinha uma parte só de lanche, os meninos já chegavam lá em casa e abria o armário Importante e... ter os Legal, né? amigos Nós em casa, preferimos, né? nós Já preferimos prefere. Olha só, que muito vão à legal. nossa casa. Aí passou um tempo, o Henrique começou a ficar muito dentro de casa. E nós achando estranho aquilo ali, né? Porque não era muito comum. Aí fomos conversar com ele, porque ele não estava descendo mais. Ele citou que os meninos falavam muito palavrão. E ele não estava gostando muito daquilo. E fazia muita bagunça no prédio, o porteiro tinha que chamar a atenção. E ele não gosta Então de veja ser chamado a bem, atenção. foi uma seleção natural que ele fez sem precisar da nossa intervenção direta. A gente pode até confiar Né? nos filhos assim. Então, foi um plantio que nós fizemos há um bom tempo lá atrás, mas que ele com 11 anos, na época ele tinha 10 anos, ele já soube fazer essa seleção. Não foi algo que nós impusemos e falamos assim, você não pode ter esse tipo de amigo. Ele mesmo fez essa seleção de amizade para ele. Ele tem hoje alguns amigos no prédio, mas não são todos mais que ele sabe fica o tempo selecionar todo. o que é importante. E eu achei isso fantástico, É porque os sabe? meninos estavam quebrando coisa no prédio, estavam assim fazendo... Quer dizer, estava fazendo aquilo que a gente sabe que Que não ele, seria, ele né? viu que não dava para ser aprovado. E se a gente recebesse multa por alguma coisa, ele sabia que ele ia ter que pagar de alguma forma essa multa. E aí, quando nós não ensinamos os nossos filhos desde bebê a ler a Bíblia, tem tempo ainda de fazer alguma coisa quando são adolescentes? Família Forte é um programa que volta daqui a pouco, pedindo para que você não saia daí. Aprenda conosco e esteja conosco. Na Magalu Bolsas, você encontra uma grande variedade de bolsas, cintos, carteiras femininas e masculinas, das marcas mais famosas, os melhores preços e qualidade garantida. Na Galeria do Extra Hipermercado, Avenida Portugal, Setor Marista, 3095-7981 e 982810029, www.magalubolsas.com.br e siga Magalu Bolsas e Acessórios nas redes sociais, Facebook e Instagram. O café da manhã do Jotas Café e Restaurante agora é a partir de R$ 9,90. Só R$ 9,90. Pães, tapiocas, quitandas, frutas, frios, café e leite. Café da manhã à vontade é a partir de R$ 9,90. Jotas Café e Restaurante, Avenida República do Líbano, acima da Praça Tamandaré, Setor Oeste. Programa Família Forte de volta, falando sobre como que a gente transmite valores para os nossos filhos.
E a pastora Lívia trouxe uma pergunta, né, que encerrou o bloco. Repete aí, pastora, para nós. Nós estávamos falando de desde criança a gente ensina para os nossos filhos e com os nossos exemplos. Mas e quando não ensinamos, né? Como fazer? Tem várias formas de pessoas que não ensinam, aquelas que estão tão envolvidas, talvez até no seu trabalho ou no ministério, e não conseguem, não lembram que tem que dar tempo para os seus filhos, né? Eu vejo assim, pastora, tudo tem que ser feito com amor, né? Porque a gente também recebe na igreja muitas pessoas que se convertem e os filhos já estão lá crescidos e talvez até já bem criados, mas existem algumas dificuldades que vão aparecendo. A minha orientação é sempre acreditar que a palavra de Deus pode transformar tudo. Agora, o conselho que eu dou é o seguinte: nunca queira transformar seu filho antes de deixar que a palavra transforme você primeiro. É muito importante que o filho veja uma mudança, por menor que seja, em você. Até porque ele vai experimentar isso também. Então, vamos supor, a gente pega casais que às vezes tinham muitos vícios, tinham muitas coisas erradas na vida e que a própria palavra vai transformando a estrutura familiar dele. Então, eu acho que é muito importante que os filhos percebam que essa mudança veio pelo poder da palavra, né? E aí, à medida que os pais se deixam ser transformados, eles passam a ter uma autoridade para também pedir uma transformação. Eu não gosto muito dessa palavra de cobrar uma transformação dos filhos, porque eu acredito muito que esse processo ele tem que ser um processo natural. Então, nós já nos deparamos com casais de discípulos que vieram para nós com filhos maiores do que os nossos, mais velhos do que os nossos, e que a palavra foi entrando, foi produzindo mudança nos pais e, consequentemente, também nos filhos. Então, não é dizer que é um caso perdido, jamais. A palavra ela tem esse poder. Esse início que o senhor colocou, eu queria também destacar para o nosso telespectador. Não há situação que Deus não possa reverter se a gente trabalhar. Então você, meu caro telespectador, que está passando por um problema, tem solução, e tem mesmo. Ah, pastor, o senhor não conhece o meu problema. Deus resolve. Sim. A sua vida sendo transformada, você adotando o estilo de vida que é de acordo com a palavra de Deus, você vai conseguir influenciar seus filhos. E essa questão do estilo de vida, ela passa pelos relacionamentos agora diferentes entre pais e filhos, porque muda o relacionamento, muda a forma de demonstrar amor, de dar tempo, né, de estar conversando. Eu acho que a gente tem que ser parceiro dos nossos filhos. Pegar as qualidades deles, os acertos deles e mostrar para eles, né, que eles têm qualidade. Olha, você acertou. Maximizar isso. E quando ele errar, a gente tá ali junto, entendeu? Porque sabemos que o erro tem consequências, né? Ele tem a consequência do erro, tem que mostrar para ele que todo erro tem consequência, mas que ele vai aprender com aquele erro, que ele vai crescer com aquele erro. Eu acho que a gente tem que estar junto. Acho que família tem que estar junto, não é apontar o dedo, porque eu vejo muitos pais, esse menino presta, esse menino não dá nada. Gente, é a herança do Senhor, são os filhos. Fruto do ventre o teu galardão. Nós que temos que cuidar. Essa forma de ver, dessa forma que você está falando, né, pastora, é muito importante. Um exemplo que a gente gosta muito de compartilhar, um casal que a gente acompanhou na igreja, quando eles se aproximaram, eles já tinham os 3 filhos, e a filha mais velha já estava pré-adolescente, mais ou menos. Nenhum dos 3 filhos chamavam eles de pai nem de mãe. Era uma coisa meio cultural da família, né? Pelo nome. Assim, eu e ela particularmente, mamava no bico. eu e a minha esposa particularmente, nós achávamos aquilo estranho. Então nós falamos, olha, não estou dizendo que é errado eles se chamarem pelo nome, mas eu acho que é muito melhor se chamasse pelo pai. Perfeito. E aí nós entramos na jogada, começamos a trabalhar com os filhos, mostrando a importância de se chamar de pai, de mãe, e isso não foi rápido. Foi um processo, afinal de contas, eles aprenderam desde criança a chamar pelo primeiro nome. E foi um processo. Quando eles chamaram o pai especificamente por pai a primeira vez, ele chorou. E hoje todos os 3 filhos chamam por pai e por mãe. Isso é honrar, né? Então isso daí, não tinham esse conhecimento. sim, isso aí para mim é a prova de que há
a capacidade de uma mudança mesmo quando a pessoa já está numa Isso, mas fase que já legal, né? avançada. Quer dizer, a emoção do pai... Ele quando agradece ele até descobriu hoje. que ele era pai. Até hoje ele agradece pela Ele chorava essa igual menino. dedicação nossa de ter ajudado Quer dizer, nessa o quanto questão. que isso fazia diferença Sim. para ele, né? Quer dizer, eu não ligo. Mas outra coisa legal que o senhor falou, bispo, que a senhora falou, as nossas palavras, Provérbios fala que a morte e a vida estão na língua, Provérbios 18, 21. Esse texto, às vezes, meu caro telespectador, você acha lindo falar assim, meu filho não presta, meu filho é custoso demais, você acha que isso é brincadeira. E, na realidade, você está trazendo a existência com a sua declaração. A gente, quando declara isso, a gente está, de alguma forma, mexendo no mundo espiritual. Então, você tem que ter muito cuidado. Porque declarar isso, esses dias eu tenho um amigo meu que falou assim, eu quero morrer sem ver neto. Eu falei, gente, você está ficando doido. Eu falei para ele, meu sonho, você ver meus netos, é viver com eles agora. Quer dizer, é o medo, né, dessa situação. Então a gente tem que tomar muito cuidado com as nossas palavras. Lá em casa isso é muito sério. A Ida, ela vigia isso de uma forma muito presente. Então, até uma brincadeira assim, às vezes fala uma palavra mais pesada, ela fala, não fala isso. Cancela suas palavras. A gente tem muito essa questão lá em casa. Quando eu estou estudando com os meninos, né? Aí talvez eles falem, nossa, coisa difícil, eu não dou conta. Eu não dou conta. Aí eu falo, dá conta. Não dou, mãe, dá conta. Cuidado que você fala, nossas palavras têm poder. A questão dessa figura, eu sou professor universitário também, bispo, a gente vê, o bispo Sérgio trabalha com o colégio, há uma grande dificuldade hoje da geração mais jovem entender, fazer o link entre amor e autoridade. Porque eles estão acostumados a um exercício da autoridade de forma completamente desequilibrada. Né? E aí eles não se sentem, porque a autoridade existe para expressar amor. Deus estabeleceu as cadeias de autoridade para cuidar da gente. E quando um pai e uma mãe não sabem disso e começa a usar de uma maneira desequilibrada a figura da autoridade. Pastor, isso é tão verdade que lá na escola, os meus meninos estudam na escola que eu trabalho. Eles não entram na minha sala sem pedir licença. E nunca foi algo que eu determinei. Nunca. Mas, por exemplo, eu beijo os meus filhos lá no pátio da escola. Eles não têm vergonha de me beijar. E olha que eles já são grandes, bem grandes. Beijo. Esses dias para trás, uma menina falou assim, nossa, mas até hoje você dá beijo neles? Eu falei, e até muitos anos pela frente eu vou continuar dando. Até eu morrer, né? E até para sempre. E é uma demonstração de carinho muito, muito normal lá em casa, né? Então é algo que... se existe essa parceria e se existe essa liberdade não é só em casa também. Porque às vezes muitas pessoas falam assim, adolescente não gosta dessas manifestações de carinho. Lá em casa não, isso é um processo muito natural. E é muito importante a gente pensar que a influência de outras famílias nas nossas famílias. Então a importância da igreja nesse contexto, porque tem pessoas que têm mesmos valores, né? E aí os filhos também vão se sentindo fortalecidos, né? Eles ficam vendo assim, não, realmente, então na nossa casa tá certo. Porque, é verdade. Né, o meu coleguinha assim. Eu achei engraçado, um dia o Henrique subiu e falou assim, mãe, os meninos estavam falando de você lá embaixo. Eu falei, vixe, falando o quê? Que você é muito boazinha. Aí ele riu, deu aquela risada assim, tipo assim, porque eles não te conhecem. Aí eu mesmo, filha, aí disse que você é muito boazinha, sempre tem lanche aqui. Nós vamos ter agora um intervalo de novo, e eu queria falar no próximo bloco sobre o poder transformador do amor. Na verdade, isso tudo que nós estamos falando, assim, porque quando um pai se vê diante de uma situação, de um desafio para mudar uma realidade, qual que é o remédio que Deus nos ensina? Família Forte, o programa que quer mudar a sua família, mudar a sua vida e te abençoar. Na Magalu Bolsas, você encontra uma grande variedade de bolsas, cintos, carteiras femininas e masculinas, das marcas mais famosas, os melhores preços e qualidade garantida. Na Galeria do Extra Hipermercado, Avenida Portugal, Setor Marista, 3095-7981 e 982810029, www.magalubolsas.com.br e siga Magalu Bolsas e Acessórios nas redes sociais, Facebook e Instagram.
Estamos aqui com o Bispo Sérgio e com a Bispa Aida e nós estamos falando como transmitir os valores para os nossos filhos. E terminamos, né, o outro bloco falando sobre a influência de famílias nos nossos filhos também. Né? E o pastor Luiz quer falar sobre amor. Como que nós passamos o amor para os nossos filhos e os nossos filhos conseguem passar para outros lugares, para outras famílias. É mais do que o amor, é que eu quero colocar para o nosso telespectador, é que só o amor transforma os nossos filhos. Eu acho que tudo que a gente for fizer tem que ser com amor, porque é o que vai ficar. A Bíblia fala, né? Que a única coisa que vai para a eternidade é aquilo que a gente faz com amor. E a partir do momento que a gente ensina os nossos filhos, não com aquele autoritarismo, faz isso porque eu mando, porque eu sou autoridade, tudo tem que sair do coração. Então, se a gente alcançar o coração do nosso filho, nós vamos alcançar tudo. E amor para mim também é atitude, né? O que essa geração mais, eu acho que é carente hoje, são de pais que têm atitudes para com eles, que manifestam amor. Porque às vezes você falar que ama é uma coisa, agora como que eu demonstro esse amor? Agora, demonstrar amor não é ser permissivo com tudo, demonstrar amor não é simplesmente dar tudo que uma pessoa espera ganhar. Demonstrar amor é muito mais do que isso, é cuidar, é disciplinar. A colocação, né, do limite, né, Bispo Sérgio? A expressão do limite é uma clara demonstração de amor. Inclusive a nossa juventude hoje está perdida, desesperada, querendo alguém para dizer não para eles. E eles não sabem escutar não, né? A Bíblia fala que a palavra tem que ser sim, sim, não, não. E a gente tem que mostrar para ele que o não vai ensinar muitas coisas para ele. E tem momentos que o não precisa ser explicado. Por que que você está dizendo não? Eu creio assim. Agora, tem momentos que o não tem que ser explicado. Lá em casa mesmo eles perguntam isso, mas por que não? Aí eu falo, por que não? Ponto final. Bispo Sérgio, me preocupa muito que a gente estava falando sobre como que outras famílias podem influenciar. Se na minha casa eu digo não e a família do amiguinho diz que pode, como é que a gente faz isso? Eu tenho um exemplo. A gente estava no culto da igreja, culto normal. O Henrique, que é o mais questionador, falou assim, mãe, tá todo mundo brincando lá fora, por que eu tenho que ficar aqui dentro? Eu falei, porque você é meu filho, só por isso. Ele falou, o lugar de culto, a gente está dentro da igreja. Ele falou, mas tá todo mundo brincando lá fora. Eu falei, você é meu filho, você está aqui dentro. Uma coisa que eu e a Aida, a gente costuma filtrar muito nessa questão, quando eles têm contato com outras famílias, nós sempre conversamos muito. O que aconteceu? Quem estava lá? Sobre o que vocês conversaram, mas não aquele questionamento simplesmente para você querer saber. Entendi, só para especular. Ter dados, mas para buscar uma conversa, sabe? E dali, quando fala alguma coisa, você já fala, veja bem, lá é assim, mas aqui em casa já não é. Então, você já pega uma situação e já impõe qual é a sua regra básica ali dentro de casa, para ele ficar bem entendido o seguinte, lá tudo bem, agora aqui é do nosso jeito. Isso, eu até me preocupei muito, que teve uma época que nosso filho, ele se relacionava com um rapazinho da igreja também, mas tinha um comportamento muito ruim. A gente tinha que mostrar para o nosso filho que aquilo não era legal, mas sem falar mal do amiguinho. Porque se a gente começar a falar mal do amiguinho, aí já traz outros vários problemas. Mas isso que a gente faz é um hábito que nós temos. Entrou dentro do carro, e aí, como foi seu dia? Como foi na escola? Então é algo muito natural. A gente está sentado para lanchar, almoçar, e aí, como que foi lá? Então eles sabem que a gente não está especulando, né? Mas é algo natural que a gente sempre pergunta. Isso virou um processo muito natural lá em casa. Que coisa boa, né, Bispo? Olha só, o nosso telespectador está entendendo algo que não tem como influenciar, transformar, mudar o nosso filho se a gente não conviver com eles. Isso. Esses dias eu fui num almoço, estava em Brasília, um amigo nosso que é médico e que até teve a formação cristã, mas está afastado. E ele contando que ele conversava com outro médico, e que o outro médico se gabava de operar o dia inteiro, operar de manhã, de tarde, de noite, não sei o quê, papapá. E esse cara é um cara brilhante, é um neurocirurgião brilhante, que optou por fazer uma agenda em que ele tenha tempo para ficar com o filho dele. Aí disse que o cara que contava papo para ele, eu não sei se eu teria coragem de fazer isso. Diz que ele falou assim para o cara que eu conhecia, com o cara que contava papo, ele falou assim, quanto tempo você passa com o seu filho?
Aí eu falei assim, eu não teria coragem de fazer essa pergunta desse jeito, mas eu achei brilhante, quer dizer, não há como você colher o que você não plantou. E os pais hoje, bispo, eles querem colher o que eles não plantaram. Sim. Eles não dão tempo, eles não ouvem. Agora, eu acho que mais sério do que isso, pastor, é pais que ainda querem acreditar que vão colher lá na frente sem estar plantando hoje. Aí entra naquela questão que a pastora perguntou. Existe possibilidade de transformar para aqueles que já estão numa fase já com filhos criados? Existe, desde que o plantio comece hoje. Exatamente. Mas a gente não precisa a entender cobrança, que a mas colheita não vai ser amanhã, ela vai demorar um tempo, mas o plantio precisa acontecer. Bispo, perfeito. Né? Então, assim, o que eu posso deixar como palavra para as famílias que estão nos assistindo é isso. Nunca é tarde para plantar. Nunca é tarde para você semear na vida dos filhos, principalmente na vida dos filhos. Pode ser que você vai colher somente na próxima geração, que serão seus netos, mas vai valer a pena o plantio que você fez. Sabe, essa questão que você falou de geração me faz pensar também que nós temos que procurar nas nossas gerações antigas o que pode trazer de bênção para os nossos filhos. Sim, perfeitamente. Sabe, trazer para eles. Até porque nós somos hoje resultado dessa geração. Exato. Olha, né? como que é importante a família, né? Nós temos que tomar muito cuidado com o plantio. É legal do senhor falar que a gente tem que ter a maturidade de que uma transformação não se dá do dia para a noite. Então, se você parte de uma realidade, você quer que o seu filho, no outro dia, você nunca cuidou dele, você nunca prestou atenção nele, aí um dia você vai conversar com ele, ele não te dá atenção, você fala assim, vou desistir, Desiste, esse né? menino não me dá tempo, quer dizer, ele não aprendeu. A vida da gente é esse processo, né, bispo? Muito legal. Tem coisas, pastor, que é muito da fase. Os nossos filhos estão na fase de gostar muito de música, de ficar o tempo todo com fone no ouvido, mas isso não quer dizer que não existe relação. Então, por exemplo, lá em casa, não se almoça vendo televisão. É lei. Por quê? Porque é um momento muito oportuno Vocês que nós descobriram temos que de nesse relacionar. momento vocês vão se É a hora que relacionar. não tem celular na mesa, é a hora que não tem nenhuma distração. É olho no olho e relacionamento. Isso, então você está falando que cada pessoa, cada família tem que descobrir o que vai fazer com que eles se relacionem. Né? Tanto os pais querem que os filhos conversem, mas eles, quando chegam em casa, estão ali vendo o jornal ou vendo alguma coisa e não dão tempo para os filhos. Então tem que Olha só ter o que eu descobri com o meu filho mais velho. Ele é mais centrado, ele é mais sistemático. Aí eu estava fazendo... eu estava fazendo corrida, a minha corrida diária que eu faço. Aí ele começou a se interessar para ir comigo. E foi uma ótima oportunidade que eu tive para conversar com ele. Sobre namorada, sobre questões de escola, tudo. Só nós dois ali. Então eu descobri no momento de atividade física uma oportunidade de conversar. É isso aí, é você se descobrir junto com seus filhos. O tempo está esgotando, bispo. Infelizmente, né? O tempo é pouco. A bispa ainda falou antes, nossa, é muito tempo, é muito pouco tempo. Eu queria que, objetivamente, rapidamente, você se despedisse e deixar a sua palavra para os nossos telespectadores. Eu tenho um versículo comigo que fala assim: a misericórdia do Senhor se renovam a cada manhã ao nosso favor. Então, que cada manhã, na hora que você abrir os olhos, lembrar que pode ser um dia diferente, que aquele foi o dia que o Senhor fez. Então, faça diferente naquele dia. Cada dia, um novo dia. Não desista da sua família, não desista do seu esposo, dos seus filhos, porque a misericórdia do Senhor se renovou aquela manhã a seu favor. E eu gostaria de deixar um texto que eu gosto muito, que está em Isaías, que diz que todos quantos os virem, vos reconhecerão como família bendita do Senhor. Esse é o nosso lema lá em casa. Não quero que as pessoas nos vejam como uma família, a não ser uma família bendita do Senhor. Amém. E nós temos lutado por isso. Então eu quero deixar um grande abraço e orar muito para que Deus abençoe as nossas famílias. Amém. Muito obrigado. Viu? Amém. Obrigado, agradeço a vocês. A presença do Senhor na nossa casa transforma, nos faz uma família bendita. Amém. O programa Família Forte agradece muito ao Bispo Sérgio, à Bispa Aida, desejando que vocês sejam um fator de transformação do mundo. Mudar as famílias é mudar o mundo. E que você possa mudar a sua família também, observando os princípios da Palavra de Deus. Família Forte, o programa que veio para abençoar a sua família.